E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo aqui eu quero responder a um comentário deixado pela Maria Mello em um dos meus vídeos que diz assim: professor, eu tenho muita dificuldade nas questões na hora de identificar o que ela está pedindo. Aí, se o AN ou N, você teria alguma dica para mim? Sim, inclusive eu acho essa sua dúvida muito boa para ajudar outras pessoas também que têm dificuldade de muitas vezes fazer a leitura da questão e saber relacionar com o assunto, com a fórmula que ela está estudando no dia a dia em sala de aula. Então, com essa pergunta aqui, eu quero ajudar você a interpretar o texto das questões e saber o que você vai usar e identificar também o que a questão está pedindo. Seguinte, gente, a primeira dica que eu quero trazer para vocês é: a matemática, ela surge das necessidades humanas, tá certo? Então, antes de existir fórmula de Bhaskara, antes de existir fórmula de PA e de PG, existiam necessidades humanas a serem resolvidas, seja uma ponte que precisava ser construída, um terreno que precisava ser mensurado, tá certo? Então, os problemas, eles vinham em uma linguagem chamada linguagem usual. Só que na escola, quando você estuda, muitas vezes você estuda a partir de uma fórmula que já vem pronta e muitas vezes não é feito esse trabalho de relacionar isso que você está estudando com problemas da vida real, tá? Então, por isso que muitas vezes as pessoas, ao lidarem com a questão do Enem, têm dificuldade de saber colocar ali aqueles termos do texto em uma linguagem de equação, em linguagem algébrica, em função, e saber qual assunto de matemática vai ser usado naquele momento, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Você precisa, a partir de hoje, olhar para as equações como objetos que têm significado, inclusive no mundo real, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Então, quando você pega lá uma expressão como termo geral de uma PA, AN igual a 1 mais N menos 1 que multiplica R, cada negocinho daquele ali, cada termozinho daquele ali tem um significado e você precisa entender bem esse significado na sua cabeça, tá certo? Segundo ponto é o seguinte: eu vou pegar aqui um exemplo de uma questão que caiu no Enem, também de PA, para a gente identificar bem direitinho os termos e o que a questão está pedindo. Essa questão, como você pode ver, eu fiz questão de destacar aí algumas coisas, tá? Que são, veja que ela está em 2 parágrafos aí, né? O Enem faz isso já para você identificar direitinho, tá? O primeiro parágrafo é o suporte da questão. São os dados que o problema fornece para você, para que você possa ler, aplicar isso lá no seu cálculo e resolver, tá? O segundo parágrafo, ele diz exatamente o que a questão pede. Às vezes, para você não perder tempo, é recomendado que você leia logo a partir do segundo parágrafo e já vá tentando identificar ali os dados que a questão nos dá, tá certo? A questão diz assim, ó: a prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes de iluminação ao longo de uma estrada retilínea que inicia em uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste será colocado a 80 metros da praça, o segundo a 100 metros, o terceiro a 120 metros e assim sucessivamente, mantendo sempre uma distância de 20 metros entre os postes, até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Se a prefeitura pode pagar no máximo R$8.000 por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação desses postes é... Então veja só, vou colocar aqui também um outro print, mostrando aqui a interpretação que eu faço da linguagem que está aqui, dessa questão, da linguagem usual. Você veja aí que ela fala em prefeitura, fala em postes, né? Distância que vai ter cada poste e tudo mais. Nós precisamos agora, o trabalho do estudante de matemática é traduzir isso para a linguagem matemática, tá certo? Então eu vou printar aqui, vou colocar na tela e mostrar para você como é que eu interpreto isso aí. Eu tirei os dados da questão a partir do texto e vi o seguinte, ó, que o A1 é igual a 80, o A2 é 100. Os termos dessa PA são as distâncias de cada poste em relação à praça central, tá certo? E o último poste, que eu chamei de AN, é igual a 1.380, ou seja, ele tem uma distância de 1.380 metros
da Praça Central. Então, o que é que falta saber aí? A questão está perguntando no parágrafo qual o maior valor que a prefeitura poderá gastar com a colocação desses postes. Tá? Então, o valor que ela vai gastar depende da quantidade de postes. Então, o que está faltando aí é a quantidade de postes que vai ser representada pelo nosso N, tá bom? Por isso que eu coloquei aí o N com uma interrogaçãozinha, tá certo? Então, é preciso que você, sempre que estiver estudando, faça esse tipo de análise, esse tipo de interpretação, tá bom? Passando da linguagem usual para a linguagem algébrica e anotando na sua resolução de questão o que é dado e o que é cobrado, tá bom? Quando você coloca isso na fórmula, você vai ver que o problema fica mais fácil de se resolver e muitas das vezes é resolvido a partir de uma simples equação, beleza? Espero que essas dicas tenham ajudado você que está se preparando aí para o Enem. Se você vai fazer a prova esse ano, peço que já se inscreva aí no canal. Sempre a gente está fazendo vídeos aí de matemática, preparando o pessoal para o Enem. Ative as notificações, tá? Deixe seu like para nos ajudar e a gente se vê nos próximos vídeos. Um grande abraço, bons estudos e até lá!